No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter acabou ficando inteligente, após Lois tê-lo chamado de idiota. E então ele decidiu provar que isso não era verdade, mas acabou piorando tudo, já que seus amigos, e até a sua família não gostaram muito de sua versão inteligente. O episódio começa nos mostrando a cervejaria onde Peter trabalhava. Sua chefe Angela vai falar com Stella a respeito dela fazer uma viagem de negócios para Chicago em nome da empresa. Ela responde que não poderia, pois teria que ir aos Jogos dos Deficientes Auditivos. E aqui nos é mostrado um exemplo desses jogos. Uma luta de boxe, aonde o sino já estava tocando para terminar a luta, mas que infelizmente eles não conseguiam ouvir. Uma das pessoas da plateia até chega a falar sobre a duração da luta, que já havia passado mais de 12 minutos, e por que toda vez tinha que acabar em morte. Vendo isso, Peter fala para sua chefe que se precisasse de alguém para uma viagem de negócios, ele era o cara certo. Ela diz que não iria se virar antes que ele a garantisse de que estava usando calça. Peter fala que não era a regra se não tivesse um aviso na parede, e que já havia ganhado esse processo. Angela então pergunta se ele estava disposto a viajar para Chicago pela empresa. Ele responde que sim, já que estava tentando expandir seus horizontes. Após sua esposa tê-lo chamado de idiota, e que ela sempre o fazia sentir pequeno e insignificante. Assim como um batimento cardíaco do John Goodman, que para quem não conhece, é o famoso ator que ficou conhecido por ter feito o papel de Fred Flintstone. E aqui eles decidiram zoar um pouco com o fato dele ser gordo, e ao longo do seriado, eles fizeram isso várias vezes. Já em Chicago, Peter entrega o que ele havia trazido. E surpreendentemente, o chefe da empresa havia feito aquela reunião somente por causa daquele canudo que Peter trouxe. Já que eles não tinham mais daqueles. Peter, após descobrir que era só aquilo, pergunta o que iria fazer ali na cidade, pois iria ficar até a noite do dia seguinte. Alguns homens dão algumas sugestões do que ele poderia fazer, já que Chicago era uma das melhores cidades do mundo. Como visitar os museus, e ir até uma orquestra. E não sei como, Peter achou que eles haviam dito desfile de moda de frango. Mas logo é corrigido. Ele fala que essas coisas eram do tipo que o ajudaria a expandir os seus horizontes. Após isso, Peter vai até a janela, e fala que não sentia aquela sensação de aventura limitada desde que saltava em cavernas. Aqui vou eu! Não disse a ninguém o que eu ia fazer hoje! Logo em seguida, ele sai para explorar a cidade, e até chega a fazer uma piada em relação às mulheres de Chicago. E fala que ele era uma das mulheres mais atraentes daquela cidade. Peter então decide visitar um museu de arte. E pergunta ao funcionário se podia tocar em tudo, já que aquela era a sua primeira vez em um museu de adulto. Ele então oferece alguns áudios que o guiaria durante o passeio. E entre um deles, estava o famoso ator, Dennis Farina, que o ajudaria no museu enquanto comia. E então Peter resolve escolhê-lo. A primeira arte de 1890, o ator fala que era de um anão, mas que ele pintava como gente normal. A próxima se tratava de uma mulher totalmente sem roupas, feita a mármore. E fala que algo a respeito dessa escultura o intrigava, pois não sabia como eles fizeram para que a escultura não rachasse quando eles esculpiram o troço lá de baixo. Já a última era de um famoso pintor bem conhecido, o Salvador Dalí. O ator fala que ele era um louco de pedra. Após terminar a visita, Peter percebe que pôde aprender várias coisas em um museu, somente em Chicago. E então, ele fala que iria se candidatar a todas as viagens de negócios, e com isso poderia ver todas as coisas boas do mundo. E após isso nos é mostrado algumas dessas viagens que Peter fez. Indo até São Francisco, e assistindo uma ópera, chegando até acontecer algo ali. Na próxima cidade ele decide comprar uns óculos para parecer mais inteligente, e acaba comprando o maior de todos. A última é a famosa cidade de Nova York. E enquanto Peter distribui os canudos para os funcionários da empresa, o seriado faz uma piada a respeito do tamanho dos órgãos genitais dos homens, sendo os primeiros de tamanho normal, o segundo bem maior, e o último o menor de todos. Após isso, Peter decide jogar um pouco de xadrez. E até chega a ganhar de uma garota asiática, nos mostrando que ele realmente estava bem inteligente. Com isso ele acaba ganhando o torneio. E também é revelado que geralmente eles usavam essas montagens de umas pessoas jogando xadrez para indicar que ela era inteligente. De volta à casa dos Griffins, Lois assistia com os seus filhos. E então Peter chega em casa. Chris pergunta ao seu pai como havia sido a viagem. Ele então responde,
só que de uma maneira mais inteligente. Lois então percebe isso. E chega a falar que ele parecia estar diferente. Peter diz que vivia a vida dos intelectuais agora, e que seu cérebro era inundado de teoremas. Lois, vendo isso, pergunta se ele era inteligente agora. Ele responde que sim, e pergunta se isso o agradava. Lois fala que sim. E então eles decidem ir lá para cima e se relacionar. E até nessas horas, Peter chega a demonstrar que era inteligente. Afirmativo, afirmativo. Ai, meu Deus, afirmativo! Uau, Peter, isso foi ótimo. Foi. Após um tempo, Chris tentava ligar a TV, mas percebe que ela estava quebrada. Peter então fala que havia substituído a TV por uma estante de livros. E para cada programa que seus filhos falavam, ele recomendava um livro que tinha uma história parecida. Mas e o Game of Thrones? Em vez dele, vou ler para você Game of Thrones. Brian fala que estava feliz por ter outro leitor na família. Peter então o pergunta qual livro estava lendo, e Brian responde que estava lendo muitos no momento. E até tenta fingir que era um leitor também. Mas não consegue citar um só livro. E enquanto isso, Stewie se divertia ao ver ele naquela situação. Já que ele sempre queria mostrar que era inteligente. Lois vai falar com ele, e diz que ainda não acreditava que ele havia mudado tanto, e o pergunta como isso aconteceu. Peter responde que um pouco veio dos livros e dos museus. E muito das viagens. No bar com os seus amigos, Peter fala que estava aprendendo uma língua nova. Joe e Quagmire, ao verem isso, resolvem perguntar o que havia acontecido com ele. Peter fala que ser inteligente e intelectual era muito solitário, e vai embora dali. Logo em seguida, Joe fala que aquela palavra que Peter havia dito era seu nome de filme adulto, e chega a mencionar que já teve um cachorro chamado Chuba. Com isso, Quagmire fala que ele tinha um passado muito estranho. De volta em casa, Peter decide ensinar aos seus filhos a não rirem de coisas inteligentes que pareciam ser indecentes, mas não eram. Mas como eles ainda eram filhos do antigo Peter, isso acaba não funcionando. Enquanto isso, Lois assistia a um programa na cozinha, e acaba se assustando, mas ao perceber que era o Brian, ela fala que estava assistindo escondida porque Peter achava que TV estragava o cérebro. Lois então pede para ele ensiná-la como usava algumas palavras em uma frase. E como Brian só mostrava que era inteligente, mas que na verdade não era muito diferente do resto da família, ele acaba não conseguindo ajudá-la. Lois então acaba desistindo do seu plano. E fala que não aguentava mais o Peter daquele jeito. E diz que pelo menos o antigo Peter era divertido. E não a fazia sentir tão burra. Brian fala que eles teriam de dar o jeito, pois aquele Peter soava muito mal, assim como um piloto sem voz calma. Se olharem pela janela, vão ver as montanhas rochosas! Temos que sair daqui! Lois acaba tendo uma ideia, já que visitar São Francisco e Nova York deixou Peter tão inteligente. Talvez visitar a cidade mais burra do país traria o antigo Peter de volta. E após visitar uma cidade chamada Tucson, Peter acaba voltando ao normal, já que a primeira coisa que ele fala é que havia peidado na entrada. E Lois, vendo isso, fica bem feliz.